E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre Lie on Me, finalmente, né? Pra quem não sabe, Lie on Me é um drama coreano, né? Um BL coreano que estreou em junho desse ano e finalmente chegou ao seu final depois de 16 capítulos. E ele foge um pouco dos moldes de BL coreano que a gente tinha tido até nos últimos tempos, onde a maior parte deles tinha um número reduzido de episódios e todos bem curtos, né? Lie on Me é inspirado em um mobile game de simulação, esses de simulação de encontro, né? Esse é tipo uns otome game, onde tu entra em uma escola e conversa, interage e vai se relacionar com diversos garotos dessa escola. E o dorama ele é inspirado neste mobile game, que também inspirou uma webtoon que tem um nome gigante, mas que é popularmente conhecido aqui no ocidente como Behind in the Desk, né? Que é a história de dois professores que acabam se conhecendo durante os seus trabalhos em uma escola e vão se envolver amorosamente. Inclusive, existe uma espécie de menção no drama que a gente vai ver, mas eu vou falar disso mais pra frente. Eu enrolei até pra assistir Lie on Me, porque eu não tava numa vibe muito pra dramas, mas eu acabei cedendo ao tanto que pipocou isso na minha timeline, né? Principalmente depois do encerramento, todo mundo falava muito bem. Só que quando eu tava empolgado, com vontade de ver, eu já tava na metade da exibição dele. Então eu decidi deixar e rushar quando chegou ao final, e eu fiz isso. Inclusive eu comecei assistindo ele em live, né, que pra quem não sabe, pra quem não me segue ainda em live, o link deve estar aí na caixa de descrição lá na outra plataforma, e eu comecei a assistir esse drama em live e foi uma experiência muito legal, mas não consegui continuar assistindo em live porque eu queria assistir tudo logo, poder fazer vídeo pra vocês, falar o que eu achei e também aproveitar porque é uma experiência incrível. Em Lie on Me, a gente vai conhecer um grupo de rapazes que estuda em uma escola só para garotos, e o nosso protagonista, né, a nossa grande estrela de toda a história é o Tae-kyun. Ele é um jovem do terceiro ano, ele é um jovem bastante introvertido, que levou a vida até hoje tendo nenhum amigo, porque ele tinha essa espécie de ideia e de noção de que ele não precisava ter nenhum amigo para viver a vida dele. Então ele sempre foi bastante recluso e acabava se afastando das pessoas. Até que em um determinado momento, em uma conversa com um dos seus professores, o professor de matemática, ele vai acabar mudando um pouco essa opinião e criando aí a ideia, a vontade de fazer novos amigos. De fazer novos não, de fazer amigos finalmente. Então em sugestão do professor, ele vai acabar entrando no conselho estudantil da escola, onde teoricamente lá ele poderia conhecer alguns outros meninos e fazer alguns amigos, né? Ele ia acabar se envolvendo em muitas atividades da escola e poderia conhecer muita gente. Ao entrar pro conselho estudantil, ele vai conhecer 3 outros meninos. Entre eles a gente tem o divertido, sempre animado e que, por mais que às vezes inconveniente, sempre faz comentários que ajudam no crescimento dos outros personagens. A gente tem o Nangun, que é, como eu falei, né, esse rapaz extrovertido, sempre empolgado, sempre animado, mas também um pouco distraído e despreocupado. Então, além dele, a gente tem outros 2 personagens que juntos vão formar o que é uma espécie de triângulo amoroso junto com o Tae-kyun e vão criar esse grande dilema romântico na vida dele. O primeiro é o Shin-woo, que é um rapaz bastante quieto e que não parece dar muita abertura para que o Tae-kyun possa se aproximar dele. Na real, ele é bastante grosseiro, arrogante quando o menino tenta fazer algumas investidas simpáticas, educadas para se aproximar dele, e ele num primeiro momento deixa bem claro que não gosta do rapaz e não quer criar essa amizade. Por outro lado, a gente tem o presidente do conselho estudantil, o Daon, né, que é completamente o oposto do Shin-woo. Ele é um cara super educado, divertido e gentil com todas as pessoas que conversam ou pedem alguma coisa pra ele. Ele é o típico cara que não sabe dizer não, então ele acaba se tornando muito popular entre todos os outros alunos, né, já que ele tá sempre participando de algumas atividades ou ajudando alguém. A história se desenvolve basicamente no ambiente escolar, então, e basicamente ela precisa desses 4 personagens e mais o professor e uma personagem feminina apaixonada pelo Daon, que vai aparecer também, e basicamente são os personagens que eles precisam pra desenvolver
desenvolver a história, que é um clichêzão de triângulo amoroso, onde o Tae-kyun ele vai se ver entre dois grandes amores, né? E o drama desenvolve isso em um ritmo excepcional. Sério, ele leva um certo tempo pra te entregar essa tensão de insegurança nas suas escolhas que o Tae-kyun vai fazer, e ele vai construir ambas as relações num ritmo desacelerado. E quando chega o momento onde ele precisa começar a decidir as coisas e entender os sentimentos dele, o ritmo volta a desacelerar e, cara, a coisa segue de uma maneira excelente, assim, ó. O mais impressionante do dorama pra mim é que ele consegue te prender do primeiro ao 16º episódio sem te entregar realmente muita coisa no começo, no meio. Ele realmente te leva até os últimos episódios dele, te deixando inseguro. Constantemente o roteiro tá inserindo novos dilemas na vida, principalmente do Tae-kyun, pra colocar ele nessa constante dúvida e consequentemente a gente também, né? Ficando nessa insegurança e torcendo pelo nosso casal favorito, seja ele com o Daeon ou seja ele com o Shin-woo. Se você ainda não conhece o dorama, eu acho que o que você assistiu do meu vídeo até aqui é o bastante. A partir de agora eu não vou me conter a dar spoilers. Se você é uma pessoa que não se preocupa tanto com spoilers, eu também não vou estragar a experiência de ninguém com isso, pode ter certeza, mas a partir de agora eu não vou me conter tanto. Tem alguns comentários pontuais que eu quero fazer que eu acho que é interessante eu mencionar, né, eu ilustrar dessa forma. Eu acho que a melhor forma de eu explicar pra vocês o que Lie on Me faz de tão bem feito ao longo de toda a obra é justamente destrinchar o roteiro observando os dois possíveis casais da obra, né? Quando a gente fala do Tae-kyun com o Daon, com o presidente do conselho estudantil, a gente tá falando de um rapaz inseguro sobre fazer novos amigos, que é totalmente acolhido por um homem super gentil, homem não, né, por outro rapaz também, super gentil, super educado, que dá toda essa abertura, que abre completamente os braços pra receber ele dessa forma, além de observar ele sendo sempre tão gentil com os outros. O que também coloca ele em um dilema moral sobre tu dizer sempre sim pras pessoas acaba te colocando em uma posição de mentiroso, né? Às vezes tu não tá disposto a ajudar ou tu não pode, e isso às vezes pode levar tudo a uma situação meio maldosa. Sem falar que, como a gente observa na própria situação do Daon, a gente vai ver que ser o perfeitinho, né, o querido por todos, acaba te levando a um momento, a um ponto onde não ser ele ou estar metido com algum escândalo, algum problema, pode causar grandes decepções nas pessoas, porque elas criam muitas expectativas em cima de ti. O relacionamento do Daon com o Tae-kyun basicamente se desenvolve dessa forma, onde o Tae-kyun, né, inseguro da forma como ele é, pouco comunicativo, tentando criar esses vínculos, esses laços, ele acaba se apaixonando por esse jeito gentil do Daon, e ele vai acabar se declarando, onde o Daon vai acabar despertando um sentimento recíproco nessa situação. Só que neste mesmo momento ele acaba despertando a insegurança de alguém que também, de uma menina, né, que também é apaixonada por ele, que vai acabar agindo de maneira bastante infantil para prejudicar esse possível relacionamento deles por puro ciúme. E o Daon, ele não consegue lidar com a pressão de não ser mais o perfeito de toda a situação, de ter boatos sobre ele rolando, e são situações bem legais, inclusive, ao mesmo tempo que essa situação, né, o Daon, ele é basicamente arrancado do armário, que gera uma situação muito desconfortável, gera também algumas discussões muito interessantes. Em contrapartida, no relacionamento do Tae-kyun com o Shin-woo, a gente tem dois rapazes parecidos, ambos por causa dos seus próprios problemas, traumas e inseguranças, eles se mantêm afastados das pessoas. Mas enquanto o Tae-kyun, ele sempre se afastou das pessoas e agora ele tá lutando contra isso, o Shin-woo, ele sempre afastou as pessoas dele, né? Então eles sempre buscaram essa forma solitária de viver cada um da sua maneira. Só que agora ambos estão lutando contra isso. O Tae-kyun, ele tá tentando se aproximar das pessoas, e isso inclui o Shin-woo, que ele tá tentando se aproximar também do Tae-kyun, ele tá tentando demonstrar os sentimentos dele pro rapaz. E a situação do Shin-woo, ela também vai direto em contrapartida à situação do
Daon, que agora, se envolvendo com Taekyun, ele vai acabar vivendo esse momento em que ele é arrancado do armário, ter que lidar com rumores e boatos, o que deixa ele sempre nessa pressão. O Siwon, ele já passou por isso, ele sabe como o Daon se sente, vai gerar um diálogo bem interessante entre eles, perspectivas muito diferentes de uma mesma situação que vão levar ambos os personagens a evoluírem demais. Eu acho que são os dois personagens. O Taekyun, ele já começa o drama com essa proposta de evolução, de aprender, de se aproximar dos outros. Já o Shinwoo e o Daon, eu acho que ambos aprendem principalmente um com o outro, assim. Eles enxergam um no outro coisas que eles precisam melhorar, coisas com as quais eles precisam aprender. E é incrível a forma como o roteiro consegue fazer essa evolução. Gente, sério, prestem atenção o quão competente é essa narrativa de evolução de personagens que a gente tem, principalmente nesses dois protagonistas. A Sohee também não fica longe nesse quesito de evolução de personagem. Eu acho que ela é uma personagem muito interessante, muito importante pra trama, né? Pelo que ela propõe, pelo que ela representa. Por mais que eu acho que ela é completamente vilanizada, eu acho que ela representa muito das inseguranças e dos preconceitos que existem em torno desses relacionamentos. Ela tá ali pra representar isso e o roteiro faz isso muito bem utilizando essa personagem, mas ao mesmo tempo existe uma evolução dela, o que é mais incrível ainda, porque propõe essa ideia de que esses preconceitos podem evoluir, podem mudar, e essa personagem representa muito disso, tanto pelo fato dela errar em relação a isso, quanto pelo fato dela defender os outros dois meninos quando eles começam um relacionamento. O Nangun, ele faz total o papel de divertir a gente ao longo de toda a história e trazer algumas reflexões pros personagens que estão vivendo os seus dilemas no dia a dia em relação aos seus romances, né, e as suas inseguranças. Ele é um personagem incrível, tá? E ele propõe, né, a história propõe mais pro seu final um relacionamento entre ele e a Sohee, que eu queria muito que tivesse mostrado mais, que tivesse acontecido, assim. Eu acho até que os atores depois fizeram alguma coisa nas redes sociais pra brincar com isso, mas eu não fui atrás pra ver exatamente. Mas eu acho que são dois personagens que são muito legais, porque o Nangun propõe uma coisa que a personagem Sohee precisa muito pra continuar evoluindo, e é algo que eles dois já fizeram pelos outros. Lie On Me é um drama ótimo, principalmente porque o roteiro é inteligente, ele usa essa pegada bem novelinha, te deixando sempre curioso, né, instigado sobre o que tá acontecendo. Ele vai trazendo reviravoltas e questões ao longo de toda a história que vão fazendo com que ela se torne cada vez mais imprevisível. Então sempre que parece que a coisa tá encaminhada, ela te traz um novo momento, um novo acontecimento, uma nova situação envolvendo o Taekyun e um dos dois meninos, onde ele vai se ver mais uma vez tendo que fazer uma nova escolha, ou colocando a gente a se questionar se a escolha que ele tinha feito inicialmente, ou que parecia que ele tinha feito, é aquela mesmo. Uma sacada, por exemplo, que eu achei muito boa, que me pegou de surpresa, deu uma grande reviravolta na história, e que eu acho que foi sim um plot, uma reviravolta que amarrou muito bem a situação que ela estava propondo, foi, por exemplo, quando o Taekyun arruma a tela do celular e vê todas as mensagens que o Shinwoo vinha mandando pra ele. Então ele entende naquele momento que, por mais que o menino seja tímido pessoalmente, ele teve o tempo inteiro preocupado, tentando falar com ele, e tinha coisas que ele queria dizer, mas ele não conseguia, talvez, pessoalmente, diferente do Daon, pelo qual ele tinha se apaixonado inicialmente. Então aquilo, eu acho que foi uma sacada muito inteligente para fazer com que o Taekyun, ele entendesse que o Shinwoo estava apaixonado e envolvido com ele há muito tempo. E assim, no começo do drama, gente, é muito claro que existe uma tensão romântica / sexual entre o Taekyun e o Shinwoo, mas não existe entre o Daon e o Taekyun no começo. Ela vai se despertar só lá pelo episódio 7, 8, que isso fica um pouco mais intenso. Até o momento eu não conseguia ver uma tensão romântica entre eles de maneira alguma. Era só um menino realmente se sentindo acolhido por aquele cara que era tão bonito e gentil, e que
que aparentemente parecia ser um romance unilateral, mas que não evoluiria daí. Só que, como eu disse, o roteiro, ele consegue desenvolver isso de uma forma bem inteligente e, cara, sempre que parece que vai ser óbvio, clichê ou bobo demais, ou que vai ficar muita ponta solta, o roteiro, ele te entrega essa reviravolta e diz assim, ó, é isso aqui, ó, e tá bom mesmo, entendeu? Tu compra, tu consegue comprar o roteiro, ele funciona bem. A trilha sonora é movida principalmente por Spark, do Ace, que é uma música maravilhosa, eu não conhecia, mas é muito boa, sério, tu termina o dorama já com a música na cabeça e ela é uma música envolvente, divertida, é muito boa. Além de todos os outros recursos sonoros, né, outras músicas, instrumentais que eles usam ao longo dos episódios, mas eles conseguem construir as cenas de uma forma maravilhosa, recursos visuais que o drama usa, com algumas sacadas inteligentes, tem algumas cenas em que tu nota, por exemplo, que o Taekyun tá com os dois rapazes, né, o Daon e o Shin-woo, e só ele tá de roupa diferente, por exemplo, o que propõe, né, essa ideia do triângulo amoroso. Então tem algumas sacadas bem inteligentes, tanto na trilha sonora quanto visualmente falando, que funcionam para construir as cenas, e os meninos fazem um trabalho excelente. Todo o dorama conta com uma interpretação bastante exagerada e caricata dos meninos, como a gente está acostumado a acompanhar na maior parte das obras, mas é um trabalho bem feito, é divertido, né? A gente tá falando de uma comédia romântica gostosa, leve, e isso é importante para desenvolver esse tipo de obra. Eu acho que funciona super bem, e eu acho que só o ator que interpreta o Shin-woo é realmente experiente ali, que tem vários trabalhos como na atuação. A gente tem os atores que fazem o Nangu, que é o Woo-jin, e o Chan-hee, que interpreta o Daon. Eles são ex-integrantes do The Man BLK. O Lee Se-yeon, né, que é o nosso lindo Taekyun, ele participou do Produce 101 na segunda temporada, né, o primeiro Produce 101 masculino, e ele usava o nome de Yeon-bin. Ele nunca se destacou no programa, mas agora eu acho que ele teve o destaque que ele precisava, né, na vida dele, porque o dorama fez bastante sucesso, teve uma repercussão bastante positiva, e eu acho que o trabalho dele interpretando o Taekyun é excelente ao longo de todos os episódios. Muita gente tá supondo uma segunda temporada, mas a gente não tem nenhum tipo de informação oficial ainda sobre isso, né? Os meninos fizeram uma live após o encerramento do programa, após o encerramento do drama, eles fizeram uma live onde eles mencionam que não existe nenhuma confirmação de uma segunda temporada, mas pedem que as pessoas apoiem o drama nas plataformas oficiais para que eles possam, né, ter uma continuação, uma nova temporada. E a teoria que a maior parte dos fãs vem fazendo é de que uma nova temporada envolvesse o professor Seo e o professor Tae-sung, que são os dois personagens principais de Behind the Desk, né? O webtoon que é inspirado no mesmo jogo que originou o drama de Light on Me. Seria uma espécie de mesmo universo, mas num tempo antes dos acontecimentos dos meninos. Como eu sei que muita gente deve querer saber isso, se eu gostei ou não gostei do final, se eu gostei ou não gostei de com quem o Taekyun ficou no final. Sim, eu gostei. Eu achei que é uma sacada excelente ele ter ficado com o Shin-woo, porque ambos tiveram uma evolução gigantesca, e eu acho que o final do Daon, mesmo ele não tendo ficado com o Taekyun, não deixou nada a desejar. Ele também teve uma evolução, ele também melhorou muito, mas eu acho que essa tensão romântica, isso que a história vinha propondo pro Shin-woo e pro Taekyun desde o começo, ele foi muito mais intenso, ele me envolveu durante muito mais tempo. E o Daon, ele é o tipo de cara que é inevitável tu te apaixonar, ele é bonito e ele é gentil com todo mundo. Então eu acho que foi uma boa sacada, e eles levaram isso até o final de maneira super inteligente, deixando a gente envolvido nessa trama até o final, o que foi muito legal. Light on Me é um drama leve, divertido, uma comédia romântica excelente para qualquer pessoa que goste desse gênero, e principalmente qualquer pessoa que goste de drama, né? Ele vai te envolver, te deixar
aflito, fazer tu te apaixonar pelos personagens, vai te fazer em alguns momentos estar inseguro sobre alguns deles, alguns momentos tu se apaixonar por algum deles e no outro momento tu te decepcionar gigantescamente por esse mesmo personagem. Ele te traz uma montanha-russa de sentimentos por cada um dos personagens que tu tá acompanhando de uma maneira muito intensa e é uma experiência maravilhosa acompanhar o drama. Se você já assistiu Lie on Me, deixa aí nos comentários o que você achou do drama, o que você achou do final. Se você já leu Behind the Desk, né, deixa aí nos comentários o que você espera de uma possível adaptação da obra. Se gostou do vídeo, deixa o like porque ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, se inscreve, me segue nas redes sociais, eu sou o Gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!